Acho que a primeira pergunta que o varejista deve fazer, né, ao analisar o que está disponível aí no mercado é: como eu facilito a vida do meu cliente, né? Como eu melhoro a jornada dele, né, para consumir da minha loja, meus produtos e meus serviços, independente do canal, seja ele digital, seja ele presencial. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Eu gostei tanto da experiência de pilotar esse voo que resolvi voltar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, podcast do Sebrae RS. Eu sou o jornalista Eduardo Wolff e assumo o comando deste voo. Hoje a gente vai falar sobre como ficar de olho em tendências e aplicá-las no varejo para, de fato, aumentar as vendas. E para discutir esse cenário e compartilhar dicas com vocês, temos uma convidada que entende bastante do assunto, a Daniela Machado, gestora de projetos de indústria e varejo de moda no Sebrae RS. Seja bem-vinda, Dani, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. Espero compartilhar muitas dicas valiosas aí para o varejista. Certamente vai ser muito proveitoso aqui nosso bate-papo aqui. E o varejo está sempre em evolução, com novas tecnologias e ferramentas surgindo o tempo todo. Conhecer o público, ficar de olho em vários assuntos e não deixar passar as novidades são bons caminhos de criar oportunidades de vendas. Isso não significa que a gente precisa sair aplicando tudo que vem por aí, mas logo a gente fala sobre isso. Antes, quero que a Dani explique aqui, para quem está nos ouvindo, por que é importante o varejista buscar informações sobre tendências de mercado e como é que ele pode ficar por dentro dessas novidades, Dani? Legal, assim, acho que a gente vive num mundo que está muito multidisciplinar, né? Cada vez mais rápido, híbrido, né? E o varejista estar antenado a essa evolução, ele está mais alinhado com o que o varejo e o mercado está consumindo, né? O consumidor está cada vez mais complexo e com desejos operando rapidamente. Então, estar vinculado com as tendências, conseguir rapidamente poder aplicá-las é essencial para a sustentabilidade do negócio. E depois disso tudo, como é que pegar essas tendências para micro, pequeno empreendedor que está acompanhando o nosso programa, ele gostou, né, de tal tendência e quer aplicar no seu negócio de maneira eficiente. Como é que ele pode conectar com o seu cliente essas tendências? Acho que a primeira pergunta que o varejista deve fazer, né, ao analisar o que está disponível aí no mercado é: como eu facilito a vida do meu cliente, né? Como eu melhoro a jornada dele, né, para consumir da minha loja, meus produtos e meus serviços, independente do canal, seja ele digital, seja ele presencial. Então, as tendências que estão aí somente são para criar ferramentais para que os atritos diminuam e o cliente consiga consumir repetidamente na sua loja. Perfeito. Dani, conta pra gente o que são as tendências de mercado, comportamento e produto e quais as diferenças entre cada uma delas. As principais tendências que a gente vê hoje nem sempre estão vinculadas ao perfil do teu público, né? Hoje é o maior número de gerações convivendo simultaneamente, né? Então, nós temos aí a geração Z que impulsiona, né? Tá entrando com poder de consumo, mas, né, as gerações mais novas, elas também estão conseguindo sensibilizar, né, as gerações anteriores. Então, essas tendências, elas vão mudando e vocacionando conforme a linguagem da tua marca. Então, mais importante de entender quais são as tendências é entender exatamente o que o teu público está consumindo, né? Como eu facilito também a minha vida como empresário. Quero trazer o exemplo da inteligência artificial, que é muito comentado hoje, né? As principais entregas que são expostas. Bola da vez, né? Exato. E eu acho que tudo que é divulgado da inteligência artificial hoje não é o que é prioritário para o varejista, né? A gente tem que muito olhar como eu melhoro a eficiência operacional do meu negócio, né? Como eu gero dados, como eu entrego melhores detalhamentos de perfil. E isso pode colaborar muito mais do que, né, criação de imagens, de vídeos. Eu tenho um exemplo muito bacana de uma empresária que trabalha comigo nos projetos, é que a gente fez toda a questão de fluxo de dados e geração de dados do perfil de consumo dos seus clientes usando a inteligência artificial. Então, acho que essa é a principal diferença, né? Como eu uso a tendência... No caso, Dani, de que forma foi usada a inteligência artificial nesse...
né, com os dados do CRM, né, da tabulação de vendas, a gente conseguiu fazer uma pirâmide prioritária de produtos chaves, né? E isso facilita muito a vida do vendedor quando vai fazer um atendimento online, né, chamar essa cliente numa lista de transmissão. Então, toda essa tabulação, ela permite e vocaciona o vendedor a uma venda muito mais assertiva. Então, a gente tem histórico de vendas, a gente tem gestão de estoque, né, e depois a tudo interface. bem mapeado. Ali, Exatamente. E a interface com o cliente via WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de conversação de maneira mais fidedigna e assertiva. Então, melhorando diretamente a conversão de venda, que é a nossa dor, né? É o fim. E o fim que é muito importante. Então, sim, olhamos tendências, olhamos inteligência artificial, né? Existem os estudos que até 2026, 80% dos públicos vão usar a inteligência artificial, mas a gente não está se perguntando como a gente facilita a nossa vida, né? Então, rastrear quais são os serviços oferecidos para poder realmente melhorar a nossa eficiência operacional. E a inteligência artificial para micro e pequeno empreendedor não está tão distante assim, é viável, né? Não é uma coisa tão distante para ser aplicado no seu negócio. Já existem ferramentas gratuitas com vários serviços, tá? Chat, a gente pode melhorar todo o nosso atendimento online usando. Então, sim, tá? Com valores, com gratuidade. Então, dá para a gente usar a inteligência artificial e já nos testando para que nos próximos 3, 4 anos isso já seja algo recorrente na nossa vida. E quais outras formas de aplicar as tendências? Tem outras tendências além da inteligência artificial que dá para dar mais ênfase aí para os nossos ouvintes? Eu acho que eu estive na NRF em janeiro. Nova York, lá vendo as principais tendências, e algo que me chamou muita atenção foi a pauta ESG, né? Falar de sustentabilidade e não somente com viés. As 3 letrinhas também bem famosas. Exato. Né? Social, o ambiental e governança. Exato. E falar sobre isso não só pensando no meio ambiente, que acho que é o principal susto que o empresário hoje tem quando a gente fala de sustentabilidade, aproxima. Então é uma tendência que veio para ficar. Reforço que a geração Z, que está vindo aí como o potencial de consumo, né, usa da pauta DSG como fator decisório na hora da compra. Então a gente pode usar engajando a comunidade, que o lojista está presente, mudando o processo de devolução em troca dos seus produtos, né? A gente está falando muito de recompra, de personalização, né? Arrumar uma peça que foi comprada anteriormente. A gente teve um exemplo muito bacana que eu vi na Timberland, lá em Nova York, o reaproveitamento de peças já usadas, a troca de cadarço, aumentar o tempo de vida útil dos seus produtos, né? Ele colabora diretamente com a performance de recompra do cliente e de manutenção e fidelidade. Então, são algumas tendências que as pessoas nem percebem que elas estão dentro da pauta de sustentabilidade, né? Eu peço um pouco de atenção, que é uma amplitude nesse olhar no ESG, para que a gente realmente possa estar vinculado e engajar a comunidade que a gente está inserido. E de que maneira, Dani, o varejista ele pode ficar de olho no que o consumidor pensa e espera? De que maneira ele pode estar atento? Comentasse da parte do inteligência artificial para ser usada, ser aplicada, tem o ESG, mas e para chegar no consumidor, como é que ele tem que ficar de olho ali para o que ele está pensando aí? Eu assisti uma palestra que dizia de alguns momentos, né, que fazem o consumidor tomar a decisão, e é um número que me chamou muita atenção, é que 96% dos consumidores, eles voltam a comprar de uma empresa se o processo de troca ou de devolução do produto seja com menos atrito possível, né? Então, se eu tenho uma troca, né, hoje a compra por impulso ou a compra digital, ela acontece de maneira rápida, né? Mas ela também gera alguns ônus tanto para o comprador quanto para o varejista, né? Então, como eu faço esse ciclo virar menos complexo e mantenho o meu cliente indo e voltando, porque ele vai fazer compras por impulso? A gente está criando vários mecanismos para ele comprar de maneira rápida, enquanto ele está numa rede social, mas sabe que isso é passível de erros, né? Tanto de tamanho, tanto de escolha. Então, poder gerar esse ciclo de recompra, de troca, é muito importante. E também a questão, né, que quando a gente está em alguma plataforma online, 60% dos consumidores, eles leem as avaliações dos clientes lá dentro. Como eu trago isso para uma realidade de uma loja física?
Como eu faço as pessoas que consomem de mim comunicar a boa experiência que eles tiveram, para que realmente isso ressoe para consumidores novos. Então, cria confiança na hora de adquirir o serviço ou o produto. Exatamente. Né? Então, eu acho que esses 2 pontos do comportamento do consumidor, eles já trazem bastante reflexões e bastante atividades para que a gente consiga botar em prática e mexa, né, em todo o processo de compra e de fidelização desse cliente. Mais do que o encantamento básico que a gente fala. A gente fala de encantamento, mas o encantamento é o plus, né? A gente tem que fazer o simples muito bem feito. Eu acho que isso falta às vezes. E tem o fidelizar também, que é o processo bem difícil, né, de ser realizado. Fazer a fidelização é essencial. Então, quanto mais empresas estiverem disponíveis, mais fácil fica do cliente capilarizar as suas compras. Então, manter esse processo, manter essa fidelidade novamente, né? Engajando a comunidade que eu estou presente, trazendo benefícios, né? Um clube de fidelidade que dá 5%, 10% de desconto, hoje já não é tão bem visto como anteriormente, né? Então, o teu clube de fidelidades, ele precisa também colaborar com o lifestyle do teu consumidor. Mais do que desconto monetário, o consumidor ele quer experiências, né? Eu achei muito bacana, eu fui numa loja, a On Store, que é uma loja de calçados. No primeiro momento tu olha e tu pensa que eles estão somente voltados para o desenvolvimento de calçados com produtos sustentáveis. Mas não, eles são muito maiores do que isso, né? Eles usam o lifestyle do esporte para trazer pessoas para dentro da loja, né? Agendando corridas, né? Sendo ponto de encontro de corridas. Então, as corridas que acontecem no bairro, todas saem de lá, distribuem a água para quem pratica esse esporte. E daí fazem o cliente entrar na loja. Cria o engajamento da marca, associa com esporte. É um trabalho que já faz essa associação com Perfeito. Acho que reinventar o nosso já conhecido clube de fidelidade para mais do que desconto, mas serviços. Pós-pandemia, né? A gente precisa de criar um ambiente de relacional. Então... mais humano seria, né? Perfeito. Assim. Não só dar desconto, não é uma coisa somente... né? Não é o principal modelo de decisão. Alguma forma de feedback que seja mais atrativa para o cliente. Acho que sim. Quando a gente faz aquela segmentação antiga do público-alvo, que a gente fazia recorte de idade, de capacidade financeira, hoje a gente tem que recortar por lifestyle, né? Independente da idade daquele consumidor, independente do valor mensal que ele tem para botar dentro do teu negócio, como eu colaboro com o lifestyle dele, que daí sim, ele realmente vai fazer um investimento, porque ele vai ver valor na tua marca. Dani, deixa eu só resgatar, chegou a comentar aqui das redes sociais, né? E é inegável que é importante o varejista ele estar nessas plataformas. E como é que ele pode refletir isso nas vendas? Quais são as maneiras de usar bem as redes sociais? Boa pergunta. Eu estava lendo um artigo sobre, né, qual é o novo perfil do empreendedor. A gente tinha sempre as características, né, da coragem, mas hoje é a questão de ser multidisciplinar e atento, né, ter repertório cultural. Então, a atuação em redes sociais já atinge, assim, tipo, quando vai contratar um vendedor, ele tem que ter essa competência de maneira mais intrínseca, né, dentro do repertório deles. Ele conseguir, né, criar conexão, desenvolver um ambiente online responsável de apresentar seu produto, mas também focado em interagir com o cliente, desde as respostas de dúvidas, desde um vídeo muito bem feito, falando diretamente para o seu cliente da coleção que está chegando aí. Eu trabalho com moda especificamente dentro do Sebrae. Visual extremamente importante, né? Visual e também, né, se comunicar com o seu cliente, né? Tivemos aquele boom das lives commerce, né? Mas hoje, por mais que a compra ele não reverta tanto em venda naquele momento, esse momento ainda é muito importante para poder falar diretamente com o seu público, né? É pegar todo aquele manancial de perguntas que vem pelo direct, pelos comentários e realmente dizer, estou prestando atenção, estou solucionando e a partir do que vocês me trouxeram aqui, eu estou trazendo soluções e novos produtos, né? Isso é muito importante. Então, a rede social, ela é um ambiente de conexão, né? Porque todo o teu público está lá, né? Eu li um estudo também bacana que pessoas com 50 a mais estão mais tempo online do que os jovens de 20 a 35 anos. A gente precisa falar com essas pessoas também, né? Capacidade de compra. Estão online, estão abertos a aprender a usar as ferramentas. Gente, é um mercado de consumo
proeminente, né? A gente tem que olhar para isso. E cada rede social tem abordagens diferentes de como, né, provavelmente comercializar, fazer a venda, né? Tem que ter esse cuidado também. Sim, e eu acho que a gente não pode fazer distinção dessas redes sociais, né? E já existem sobre a era TikTok, né? Eu percebo muito preconceito quanto a esta ferramenta, mas ela está mudando também, né? Saindo da quantidade de algumas plataformas de músicas, já saíram desse ambiente, então ela já está virando um ambiente de comunicação e interação, não somente de vídeo. Então, como eu, com a minha linguagem, né, com a minha voz de marca, eu vou para essas novas ferramentas que estão aí à disposição e estão ganhando amplitude de mercado. Então, a gente não pode simplesmente ficar baseado no que estava dando certo, mas também olhar quais são as novas possibilidades. Falando em novas possibilidades, Dani, como é que o varejista ele pode identificar as tendências que fazem sentido para o perfil de negócio dele? Qual é a maneira que ele pode identificar? O estudo é constante, né? A geração Z é a que mais muda rapidamente, então tem que estar sempre conectado. Vou fazer olhando lá no... Conectado também com as gerações? Com as gerações, né? As gerações mais novas, elas impactam... Até porque são culturas, bagagens diferentes, né? Formas de como é que... né? E as coisas mudam, né? Hoje, uma geração aí do 10 ao 14 anos, ela já traz um pouquinho e já muda o perfil de compra da família. Então, essas pessoas, elas, por mais que elas não tenham um fator relevância monetária no processo de compra, elas têm um poder de decisão e de trazer pautas que não eram relevantes para dentro do seio familiar, mas elas trazem à tona. Então, entender as gerações, por mais que não sejam consumidores diretos, eles são indiretos e eles tendenciam as coisas que estão acontecendo. Então, é importante estar sempre estudando. Não tem o que fazer. A geração muda muito rápido e a gente precisa estar tão velozes quanto eles, né? Acompanhar os movimentos do que está acontecendo. E as próximas gerações que vão se criando. Sim, é importante, né, que principalmente os pequenos empresários, que às vezes eles não têm a capacidade econômica de aplicar, mas tá sempre atento ao que está acontecendo com as grandes marcas, né? Elas acabam tendenciando os movimentos que vão acontecendo aqui. E poucas vezes, em 5, 6 meses, já está disponível para o grande público. Então, está sempre atento dos movimentos que acontecem no varejo, para que, quando chegar, ele esteja com essas ferramentas na mão na hora de fazer a aplicação. E quais são as melhores maneiras? Realmente estar sempre consultando a internet, fazendo... De que maneiras pode estar inteirado aí desses vários mundos aí que são as gerações? Vou fazer então, né? Vou sugerir que entre no site dos conteúdos Sebrae, que a gente está sempre colocando tudo. Lá é um ótimo caminho para isso. Exatamente. Lá a gente está sempre trazendo perfil de consumo, quais são as principais tendências. Hoje a internet também ela traz de maneira muito... Até porque uma pesquisa de mercado é super essencial e é um pequeno, micro empreendedor precisa, né? E o Sebrae oferece isso. Exatamente, né? Então a gente tem a nossa equipe, né? Vou trazer, né? Eu mesmo estava lá na NRF, né? Desenvolvendo materiais para poder transmitir aqui para todos os nossos clientes. Então, estar conectado. A internet tem muita informação para nós. E está sempre olhando o que está acontecendo e ouvir o cliente, né? Mais importante é perguntar, se relacionar. As redes sociais estão aí disponíveis para criar esse engajamento, não simplesmente de curtidas, mas também de conexões reais com o teu cliente, né? Ouvir, responder e estar sempre nesse movimento cíclico. E que tipos de pesquisas o empreendedor consegue acessar? Existem plataformas específicas, né, de pesquisas de consumo. Tem segmentado também por ramos? Sim, na moda a gente usa muito, né? Acho que o pessoal deve ver ali a cor do ano, né? Então, existem... Mas da moda, o que tem ali da moda de pesquisas? Assim? A gente faz um resumo de tendências de mercado e de coleções. Onde a gente trabalha cores, comportamento de consumo, né? O que vai vir aí, porque, né, a gente está desenvolvendo coleções para frente, né? Então agora estamos desenvolvendo o que a gente vai usar no verão, né? Então a gente realmente tem que estar muito conectado. Então, normalmente, cada segmento específico tem as suas plataformas de tendências de mercado. Nos conteúdos do Sebrae, vocês vão poder ver resumos disso, de que a gente está sempre estudando e trazendo para vocês. Mas, reforço, né? Estar antenado com o que está acontecendo no mercado, através da internet, de grupos de empresários, mas também ouvir seu cliente. Ouvir seu cliente
né? Desde criar aquela caixinha de pergunta normalmente no domingo, preparar tuas vendedoras para poder se comunicar de maneira assertiva e trazendo dados também para dentro do negócio. Acho que esse olhar é o que o novo varejista precisa. E está muito associado ao comportamento do público. Esse aí é inevitável. Isso aí tem que estar sempre o empreendedor em mente. É um caminho sem volta, né? Acho que as coisas tendem somente a andar mais rápido conforme o tempo for passando. Então, né, estar conectados, ser multidisciplinar, trabalhar ferramentas de liderança, de comunicação, é muito importante. O desafio é estar sempre disponível para o cliente, independente do canal que ele use. E não é um desafio fácil, não é um desafio simples, mas ele é essencial para que a vida do empresário seja de longa data. É isso aí, tem que ir sempre prosperando, né, Dani? Perfeito. Dani, foi um prazer te receber aqui no Plano de Voo e entender como é que o varejo pode identificar as tendências que valem a pena para o seu negócio. E o nosso muito obrigado especial para você que embarcou com a gente nessa aventura mais uma vez. Se acabou de pousar por aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Nos acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br para não perder nenhum conteúdo. O episódio de hoje contou com a gestão e planejamento de Luiz Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Paulo Neto e a coordenação audiovisual de Gabriela Perufo, da Padrinho Conteúdo. Eu sou Eduardo Wolff e até o próximo episódio.